Olá, amigos. É um grande prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos possa dirigir e, como estudantes, vamos procurar nos aprofundar na palavra de Deus, que ela tem conforto, tem ensino, tem orientação, tem conselhos e, sem dúvida, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, somos beneficiados pela sua palavra. Vamos então, dessa vez, começar o nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Antes de estudar a carta em si mesmo, eu gostaria de explicar o seguinte, que o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, eles foram ao sul da Galácia e pregaram o Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E Cristo é a pessoa central do Evangelho. Bem, depois que a igreja foi estabelecida, surgiram o que nós chamamos de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram cristãos judeus que criam que o homem precisa crer em Cristo para ser salvo, só que não é suficiente. Ele precisa também praticar alguns atos para complementar a salvação, o que é uma blasfêmia, porque nós cremos que Jesus é todo o suficiente Salvador. E não precisamos de acrescentar mais nada para sermos salvos. Mas então o que ensinavam os judaizantes? Que os gentios deveriam praticar a lei cerimonial, deviam circuncidar-se, senão a salvação em Cristo não era suficiente. Então isso provocou um zelo, uma ira de Paulo contra essa heresia. Não contra as pessoas, mas contra a heresia. Porque, como havia muitos cristãos judeus na Galácia, então esses judaizantes que vieram de Jerusalém, eles ensinavam que crer em Cristo não é suficiente. É preciso que alguém pratique a lei cerimonial, especialmente a circuncisão. Bem, então, irmãos, eu queria deixar claro que qualquer coisa que nós desejemos pôr como um acréscimo à salvação em Cristo é uma blasfêmia, é uma heresia. Então, o que disse Paulo? Paulo, então, ele preparou essa carta para esclarecer os irmãos quanto à real causa de salvação. Só que esses judaizantes, eles procuraram desmoralizar Paulo, eles procuraram colocar a autoridade de Paulo em dúvida. Então, Paulo, ele começa dizendo que ele não é um apóstolo que foi criado pelos homens, enviado pelos homens. Ele foi enviado por Deus. Desde que ele se encontrou com Jesus ali na estrada de Damasco, Jesus já estabeleceu o seu trabalho. Jesus já orientou, especialmente naquela conversa com Ananias, quando Ananias ficou assustado, mas Senhor, esse homem é um perseguidor? Não se preocupe que eu tenho escolhido para enviar o Evangelho aos reis, aos governadores, a todo mundo. Então aqui Paulo, ele começa o capítulo 1, no primeiro versículo, dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, queridos irmãos, vamos estarem conscientes de que a mensagem dos apóstolos, a mensagem da palavra de Deus, não é a mensagem de homens, é a mensagem de Deus. E Paulo não era um apóstolo que foi separado pelos homens para fazer a pregação do Evangelho. Ele foi enviado diretamente por Deus. E ele diz assim, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele começa agora a sua saudação, versículo 3, dizendo: graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Praticamente em todas as cartas, Paulo menciona graça e paz. E percebem que primeiro vem a graça, depois vem a paz, né? Quer dizer, a paz é um fruto da graça divina. Então ele diz: graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem seja a glória para sempre e sempre. Amém.
Então, Paulo ele começa primeiro dizendo do seu apostolado, que não era um apostolado de homens, mas um apostolado de Deus. O próprio Jesus o enviou para fazer a pregação da palavra, né? Depois de identificar a sua autoridade como provinda de Cristo, de Deus, ele deseja paz e graça aos membros da Galácia, e ele fala do trabalho que Jesus fez no seu sacrifício. Ele se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus o Pai. Agora Paulo já começa direto, ele sem muitos prefácios, né? Muita introdução, ele vai direto ao ponto. Ele diz: admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Aqui há um ponto importante. Quantos evangelhos há? Na realidade só existe um. Mas Paulo diz assim: vocês se desviaram daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Mas no verso 7 ele explica o qual realmente não é outro. O que é? Então, só existe um evangelho. Em Romanos capítulo 1:16, diz assim: porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Então o evangelho é um. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele explica no versículo 7, realmente não há outro evangelho. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo declara aqui o seguinte: só existe um evangelho verdadeiro. O que passa disso é perversão do evangelho. Mas o evangelho é um só. Então ele diz que aquele chamado outro evangelho era uma perversão do evangelho de Cristo. E agora ele faz uma declaração muito ousada, né? Ele diz assim: ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, seja ele amaldiçoado. Então, queridos irmãos, percebam a seriedade do assunto. Quer dizer, a pregação de um evangelho falsificado, de um evangelho pervertido, é motivo de maldição. Então Paulo deixa claro aqui o seguinte, que só existe um evangelho. Então sempre, queridos irmãos, que nós procuramos melhorar o evangelho, colocar as nossas próprias interpretações, ou acrescentar algo além do de Cristo, nós estamos nos sujeitando à maldição divina. E no verso 9 ele repete: como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Então, queridos irmãos, Paulo tinha muita convicção do que ele estava falando. Não era apenas fruto de um raciocínio humano, que Paulo ele repete várias vezes nas suas cartas, nas suas mensagens, que ele recebeu a mensagem diretamente de Deus. Então ele falava com muita segurança: olha, o evangelho que eu preguei é o evangelho de Cristo. Se alguém prega outro, seja amaldiçoado. Então ele tinha muita convicção, muita certeza da autenticidade do evangelho que ele pregava, que se resume em confiar unicamente em Cristo como nosso Salvador pessoal. Agora o verso 10 ele diz assim: pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não deveria ser servo de Cristo. Irmãos, aqui é uma mensagem para nós, é uma mensagem para os ministros, é uma mensagem para os pregadores. Quer dizer, quando eu trato de agradar as pessoas em detrimento da verdade, quando eu trato de ser um pregador populista para agradar o povo, eu estou negando o evangelho de Cristo. Que o nosso objetivo não é agradar os homens, é agradar a Deus. Então Paulo diz assim: se eu tivesse de agradar aos homens, então não seria servo de Cristo. Lamentavelmente, nós estamos vivendo numa época em que muitos pregadores se tornam centro de atração das pessoas. Eles não apresentam a Cristo, eles não exaltam a Cristo como a única esperança. Eles procuram atrair atenção para si mesmos. Mas Paulo diz assim: se eu tivesse o objetivo de agradar os homens, então eu não seria servo de Cristo.
Então, a prioridade do pregador cristão verdadeiro é exaltar a Cristo como a única esperança, né? É atribuir toda a glória a Cristo, não atrair as pessoas para si mesmos. E agora ele diz no versículo 11, mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Então, a pregação de Paulo e dos demais apóstolos não era a pregação de uma teoria humana, de uma teologia humana. Não. Ele diz assim, eu não recebi de homem algum. Verso 12 diz assim, porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém mediante revelação de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, ficamos assim impressionados com a profundidade que Paulo apresenta na pregação da palavra de Deus. E pensamos assim, poxa, mas que homem capaz, né? Que homem intelectual, né? É verdade que Paulo era um homem muito preparado intelectualmente, era um poliglota, era um homem que conhecia a filosofia grega e muita coisa, mas aqui ele diz assim, o que eu falo para vocês, eu não recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo ele tinha uma comunhão tão íntima com Cristo, que ele recebia revelação divina. Então, as palavras de Paulo, a pregação de Paulo em suas diversas epístolas, não era fruto de uma capacidade humana. Até o apóstolo Pedro falou, olha, o nosso amado irmão Paulo, conforme a sabedoria que lhe foi dada, ele escreveu coisas difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem para a própria perdição. Mas queremos destacar o seguinte, que a pregação, a mensagem do apóstolo Paulo, quer escrita, quer falada, não era uma fruta de uma filosofia humana. Era revelação de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 13, porque ouvistes minhas conversas anteriormente, sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu persegui a igreja de Deus e assolava. Qual era a condição de Paulo antes daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco? Ele era um perseguidor, ele era um assassino. Ele estava presente e apoiou o apedrejamento de Estevão. Mas ele diz assim, no passado eu era assim, mas quando eu me encontrei com Jesus, ele me transformou, eu sou outra pessoa agora, né? Então ele diz assim no verso 14, superava na religião judaica a muitos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Então, antes de conhecer a Jesus, Paulo era um ardoroso defensor das tradições judaicas, dos ensinamentos de homens. Aliás, devido a seu ódio contra os cristãos, ele foi promovido a membro do Sinédrio, recebeu cartas, ele foi promovido a posições mais elevadas, mas quando ele conheceu a Jesus, naquele encontro, perto das portas de Damasco, ele se transformou num novo homem. Então ele faz um contraste entre o que ele era, antes de conhecer Jesus, e como ele se tornou depois daquele encontro com Jesus, né? E ele diz assim que eu era excessivamente zeloso. Percebam, irmãos, que o zelo separado de Cristo é um perigo, né? Conforme o apóstolo Paulo, ele mesmo fala, né? Em Romanos, aqui no capítulo 10, aliás, ele diz que o povo era zeloso, no capítulo 10, versículo 1, diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. E o verso 2 diz assim, porque eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Então, Paulo também ele era zeloso pelas tradições judaicas, mas era um zelo cego, é um zelo sem entendimento, um zelo que o levou a assassinar os filhos de Deus, a arrastar mulheres, homens e crianças para a prisão, para a morte. Então ele diz assim, ele era excessivamente zeloso das tradições dos meus pais. Agora o verso 15 diz, mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios
Imediatamente não consultei carne e sangue. Note bem, irmãos, vamos recapitular um pouquinho a história de Paulo. Ele foi um homem educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre famoso. Ele era um homem muito culto, muito preparado intelectualmente e zeloso das tradições dos seus pais. Mas aqui diz assim: quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, ele não foi pedir autoridade humana. Olha, gente, eu queria saber se vocês me autorizam a pregar. Não, ele diz assim: eu não consultei carne ou sangue, mas subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Nem subi a Jerusalém, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Bem, Paulo ele passou um bom tempo na Arábia, em um isolamento, para uma comunhão mais profunda com Deus. Ele havia praticado muitos crimes contra a igreja. Ele havia consentido no assassinato de Estevão e de outras pessoas. E ele agora precisava ter uma certeza absoluta que Deus o aceitara, que Deus o perdoara, que Deus o ungira para a pregação do Evangelho. Então depois ele diz que fui à Arábia, retornei a Damasco e depois de 3 anos subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Bem, o que foi fazer Paulo em Jerusalém? Paulo ele sabia que Pedro, Tiago e João eram homens que andaram muito, 3 anos e meio com Cristo. E ele estava interessado em conhecer a experiência daqueles homens. Outra coisa, ele queria pregar a palavra de Deus em harmonia com a igreja. Ele não era um pregador independente. Embora ele disse que não consultou carne e sangue para pregar, mas ele queria viver em harmonia com a igreja, em harmonia com seus irmãos. E chegando lá em Jerusalém, diz assim: mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Interessante quando ele fala de Tiago, irmão do Senhor, que durante a vida de Cristo, os irmãos de Jesus eram contrários a ele. Mas quando nós vamos ali em Jerusalém, no dia do Pentecostes, os irmãos de Jesus estavam convertidos. Então Paulo aqui no versículo 19 diz: mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. E agora que ele disse: acerca dessas coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois vim para regiões da Síria, Cilícia, e era desconhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía, e glorificavam a Deus por mim. Bem, irmãos, quando estudamos bem a história, logo que Paulo aceitou o Evangelho e entrou em Damasco, os irmãos ficaram assustados. Será que se essa pessoa aí não está apenas fingindo? E fugiam dele, porque ele havia viajado para Damasco com cartas do sumo sacerdote em Jerusalém, autorizando que ele, onde quer que fosse, ele estava autorizado a prender os cristãos e arrastá-los a Jerusalém para serem mortos. E quando Paulo chegou em Damasco, e depois de 3 dias que ele esteve cego e jejuando, e agora ele foi curado por Ananias, e teve os seus olhos abertos com um milagre divino, e comeu, e agora ele revisou as profecias que ele já conhecia, e percebeu que todas as profecias se cumpriam em Cristo. Ele já saiu pregando poderosamente, exaltando a Cristo como o Messias prometido. Mas os irmãos tinham medo. Mas o que aconteceu? Então, Barnabé, ele que conhecia a experiência de Paulo, ele recomendou aos irmãos que ele de fato era um homem convertido. E agora o que aconteceu? Irmãos, causou um grande impacto positivo a notícia de que Paulo, aquele homem que perseguia a igreja, que assassinava os crentes, ele agora era um pregador do Evangelho, era um homem que exaltava Jesus. Não se lembra que quando Paulo se encontrou com Jesus, a primeira reação dele, ele perguntou assim ao Senhor: Senhor, quem és? Quem és tu? Jesus respondeu: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora Paulo, ele
faz uma pergunta que denotava entrega. Ele agora pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Queridos irmãos, isso aqui é uma frase muito profunda, né? Eu acho que todos nós, quando nos entregamos a Cristo, nós manifestamos a decisão de fazer a vontade de Cristo. Então, Paulo não pergunta: Senhor, o que eu vou fazer de mim mesmo? Não. O que queres que eu faça? Quer dizer, essa frase, ela denota uma entrega total a Cristo. Então, Paulo agora desprezou a sua posição social, desprezou as tradições que conflitavam com a palavra de Deus, e ele se entregou totalmente nas mãos de Cristo para fazer a sua obra. Então, aquela pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Essa deveria ser a nossa pergunta, né? Não dizer assim: Senhor, eu vou fazer o que eu quero. Não, mas ele perguntar a Jesus: que queres que eu faça? E Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, podemos garantir que a entrega de Paulo foi completa. É verdade que ele cometeu erros, era humano, né? Mas ele se entregou totalmente nas mãos de Cristo, para que Cristo o usasse para fazer a sua obra entre os gentios, especialmente. Então aqui ele disse, versículo 23, porém só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía. Não é bonita a experiência? O que era Paulo antes e o que se tornou Paulo depois. Paulo era primeiro um homem orgulhoso, arrogante, cheio de conhecimento próprio, cheio de valorização própria, promovido pelo sumo sacerdote, porque ele era um perseguidor da igreja, e agora Jesus faz um milagre em sua vida. Jesus o encontra ali na estrada de Damasco, ou ele encontra-se com Cristo, ele faz a sua entrega e Jesus o utiliza como um instrumento especial para a pregação da palavra. Nós vamos perceber que a maior parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui diz no verso 24, glorificavam a Deus por mim. Irmão, será que podemos dizer a mesma coisa a nosso respeito? Que o povo glorifica a Deus por meu intermédio? 1 Coríntios 10, 37 diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Realmente, queridos irmãos, nós viemos à existência não por acaso. Deus nos trouxe à existência para que pudéssemos glorificá-lo, glorificar o seu nome, glorificar a sua palavra. E a experiência de Paulo é uma inspiração para todos nós. Embora ele fosse inimigo do povo de Deus, ele fosse um blasfemo, fosse um assassino. Aliás, ele sempre lamentava isso. Ele dizia, olha gente, eu sou apóstolo, mas eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele, durante toda a sua vida, ele teve um arrependimento permanente daquilo que ele fez de mal contra a igreja. Mas Deus o usou para ser um dos maiores apóstolos. A palavra inspirada do Espírito de Profecia diz que depois de Cristo, Paulo foi o maior educador que o mundo já conheceu. Então, se percebe que quando nós nos entregamos a Cristo e somos batizados com o seu Espírito, ele faz de nós instrumentos úteis, eficientes, para anunciar a sua palavra e para atrair almas para os pés de Jesus. Então, Paulo, que era aquele homem perseguidor, ele tornou-se agora humilde servo de Cristo. Ele sempre falava servo. O servo, ele não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade do Senhor. E Paulo, ele cumpriu a sua missão durante toda a sua vida. Ele foi o maior evangelista depois de Cristo. E que Deus nos abençoe para que nós também possamos cumprir a missão que Deus nos confiou. E aqui diz ele termina o capítulo 1 dizendo assim, e todos glorificavam a Deus por mim, glorificavam a Deus por mim. Então a vida de Paulo passou a ser uma revelação da glória de Deus, não apenas na pregação teórica, mas na sua própria vida. Paulo pregava o que vivia e vivia o que pregava. Que essa seja também a nossa experiência. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração,
compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.